Olá a todos e todas, né? Nós vamos aqui, deixa eu abaixar aqui bem, trabalhar, né, um pouco desse tema que é a econometria. Nós vamos começar aqui a estudar junto com o livro do Udrid, que às vezes muita gente aí no Brasil inteiro utiliza esse livro, que é a Econometria Moderna do Udrid, e ele é muito utilizado, né? Então, basicamente, a gente vai tentar passar aqui um pouco pelo curso do livro. O livro começa aqui em cima, gente, falando o que é econometria. O início do livro é esse. O que é econometria? A econometria, gente, vocês sabem que existe a estatística, né? E a estatística, ela tenta perceber eventos, entender a probabilidade de eventos e fazer previsões por meio desses modelos que ela faz, que ela estima, e dadas as distribuições que são conhecidas, né? Você sabe que na humanidade tem a distribuição normal, tem há eventos que estão em sintonia com a distribuição de Poisson, há eventos que estão em sintonia com a distribuição Q quadrado, há eventos que estão em sintonia. Então, a estatística foi conhecendo algumas distribuições e foi entendendo como que alguns eventos estão ligados a elas e dessa forma para fazer previsão. Basicamente, a gente trabalha na econometria e aqui no livro do Udrid com a estatística clássica, que tem o método de inferência. O que é o método de inferência? O método de inferência, se você, quando vai estimar um parâmetro, os parâmetros, gente, pode ser uma média, né? Que simplesmente você soma ali todos os elementos da amostra e divide pelo número de elementos da amostra, que vai ter uma média, né? Isso é um parâmetro que você estimou, né? E o que a estatística clássica faz? Olha, o pesquisador, o estudioso, a base filosófica é essa. Ele não tem nenhuma informação a priori sobre os parâmetros daquela população ou daquela amostra que está representando uma população. Então ele não sabe aquele parâmetro. Então ele vai inferir esses parâmetros da amostra, né? Aplicando um determinado método estatístico para inferir esse parâmetro, né? Existe um espaço amostral e os métodos estatísticos melhores são aqueles que nesse espaço amostral eles captam o melhor parâmetro. Quando eu faço, por exemplo, todos os elementos da amostra e divido pelo número de elementos da amostra, eu estou chegando aí no melhor. Se eu for testar com outras formas de achar a média da amostra, essa é a melhor forma de encontrar uma média amostral. Aquilo que vai me trazer mais próximo do que é aquela média amostral, que vai minimizar o erro para esse determinado fim que eu pretendo, que é estimar uma média, né? Agora, qual que é a diferença da econometria para a estatística? A estatística, gente, muitas vezes ela lida com dados que são os pesquisadores, são os coletores desses dados, eles são ativos. Eles fazem estudos em laboratórios, né? Eles têm um domínio sobre esses eventos muito maior, eles conhecem como que os materiais se juntam, eles sabem o coeficiente de dilatação, e isso tudo é muito preciso, isso tudo é muito exato, né? Mas a economia e outras ciências sociais, por exemplo, a contabilidade também, a ciência de dados, não lida às vezes, até mesmo no caso de ciência de dados, com dados observacionais. O que são dados observacionais? São dados que os coletores deles são passivos, eles não têm domínio. Por exemplo, se eu vou fazer um estudo econométrico para uma empresa, quero saber se uma determinada política da empresa, avaliar essa política, né? Eu vou
conseguir dados que são os custos, o determinado empréstimo que foi feito, o rendimento que teve, enfim, todos esses elementos nós vamos colocar no papel, não é? E aí a gente... Agora, esses elementos que eu coloquei no papel, eu não tenho controle sobre eles. Eu não posso chegar no laboratório e definir o custo de uma empresa e saber como que esse custo lindo de lata faz o coeficiente. Eu não sei. O que eu sei é que eu não posso, eu vou ter esses dados. Eu vou observar esses dados, alguém vai quantificar, alguém vai informar esses dados e eu, por meio dessa informação que eu vou ter, eu vou observar esses dados e fazer estudos econométricos. Então, os estudos econométricos lidam com agregados econômicos, lidam com grandes agregados como o PIB, lida também com variáveis como a tributação, como salário, escolaridade, variáveis que são observadas, né? Então, a gente utiliza os teoremas da estatística, os pressupostos da estatística, mas tendo essa janela que nós fazemos, que estamos lidando com dados que nós não somos coletores ativos. Né? E qual é o objetivo da econometria? A econometria ela vai criar um modelo que pode, por exemplo, testar uma determinada hipótese de uma teoria, né? Então é uma forma de fazer uma análise empírica de uma determinada teoria, ou também é uma forma de fazer uma previsão, de ver como que uma variável está relacionada com a outra e de fazer previsões. Basicamente, na econometria, o objetivo é lidar com um modelo econométrico. Nesse modelo nós temos o quê? Uma função, né? No caso a gente tem uma função em função de 7 variáveis aqui tem o nome das variáveis, né? E o y é a hora de atividades criminosas. Então tem todas essas variáveis aqui. Aí você pensa, hora de atividades criminosas, né? Quanto que as pessoas... Eu quero fazer um estudo, né? Que eu vou criar uma função que vai explicar isso para mim, vai explicar as horas gastas em atividades criminosas. Então eu vou pensar, salário por hora ocupado em atividade criminosa. Isso é uma variável que eu tenho esses dados que eu observei. Então ele vai explicar de certa forma as horas gastas no crime. Né? Quem ganha muito dinheiro em atividade, se os criminosos estão ganhando dinheiro em atividade criminosa, pode ser que eles vão, né, o que é esperado, e o modelo pode acabar mostrando isso, que as horas gastas de atividades criminosas vão ampliar se tiver um impulso aqui nesse salário. Salário, hora, emprego legal. Olha, tem um salário, hora, emprego legal. Né? Então, se o indivíduo tem a oportunidade de trabalhar no emprego legal e no emprego legal o salário está maior, muitas vezes ele vai reduzir a quantidade de horas que ele gasta com a atividade criminosa para trabalhar no emprego legal. Né? Então, ele vai. Então, olha você vê, o impulso aqui do emprego legal pode acabar reduzindo as horas gastas de atividades criminosas. E é uma variável importante também para explicar isso, né? Para entender. Né? Então, qual é a alternativa que ele tem no crime? Renda de outras atividades que não crime ou emprego legal, outra variável. Probabilidade de ser capturado, quer dizer, se ele a polícia é muito forte, ali tem um cerco muito acirrado, estão de olho, então ele tem probabilidade de ser capturado, ele pode ser que reduza essa quantidade de horas que vai empreender em atividades criminosas. Então, probabilidade de ser condenado, sentença esperada, quer dizer, se ele tem uma sentença muito grande, né, pode ser que não, vou processar esse crime porque pode ser que eu fique muito tempo na cadeia e eu não quero, entendeu? Então eu vou diminuir. Então aqui temos a idade também. A idade é outro fator. O indivíduo que tem uma menor de idade, talvez ele queira praticar mais crime do que o indivíduo maior de idade, ou também os indivíduos maiores de idade, eles
já estão numa fase da vida, para eles não é tão fácil sair por aí assaltando as pessoas, né? Então reduzem essas horas gastas com atividade criminosa. Então são variáveis que nós temos. Então o que acontece? Eu vou criar uma função, em função de tudo isso aqui que foi dito, que são as variáveis x, sabe? Todas essas. Eu vou criar uma função e eu vou rodar essa função no modelo com essas horas gastas em atividades criminosas, e essa função vai explicar ponto a ponto essas horas gastas com atividades criminosas, né? Então, qual que é o objetivo do modelo? Né? O modelo estatístico, aqui nós temos um outro exemplo, né? O salário hora, quer dizer, dependendo de educação, experiência e treinamento. Né? Também é a mesma coisa, criamos uma função aqui com variáveis que temos e esperamos que essa função vai dar os valores esperados de salário, né? Temos os valores observados, nós queremos os valores esperados para poder fazer previsão. A gente não vai conseguir fazer previsão com os valores observados. Nós precisamos criar uma série estimada para, por meio dessa estimativa, criar uma previsão. A previsão vem desses valores estimados, é um valor estimado, não é um valor observado. A previsão é, por exemplo, para um período que você não conhece, ou para uma situação que você ainda não conhece. Você não sabe quanto que ganha um homem negro com 8 anos de escolaridade. Você não sabe quanto que ganha a mulher branca com 12 anos de escolaridade. Você pode fazer um modelo que vai fazer essa previsão, né, que vai fazer essa estimativa, né, e comparar com a realidade para ver se você pode usar isso para previsão mesmo. Então aqui nós temos também essa função. Outro elemento muito importante. Conhecer essa função. Por exemplo, nós queremos aqui salário em função de um beta zero. O que é essa beta zero? Beta zero, gente, é o coeficiente de intercepto. É aquele coeficiente que, quando a educação for zero, experiência for zero, treinamento for zero, vai ter, essa é a média inicial de salário. Então, uma pessoa que tem zero de educação, zero de experiência, zero de treinamento, é esperado esse intercepto, que é a média de todos, né? A média inicial. Né? E esse intercepto, logicamente, vai ter um desvio padrão, vai ter um intervalo de confiança, e, né, ele pode ou não ser significativo, né? Então, mas aqui a gente tem o intercepto. Aqui temos as variáveis na educação, experiência e treinamento. Essa variável, gente, é uma variável que está aqui dependente. Ela depende, o salário depende de educação, depende de experiência, depende de treinamento. O salário é uma variável que vai ser explicada. Então, ele é uma variável explicada. Aqui temos variáveis independentes, né? Eu espero que o treinamento depende de educação e experiência depende de educação e de treinamento, e educação depende de experiência e treinamento. Eu espero isso, entre si essas variáveis são independentes. E essa variável é independente dessas três, e elas entre si elas são independentes, elas não têm relação entre as. Pode ser que tenha alguma relação, mas eu espero que essa relação não seja muito forte, né? Para ter, inclusive, problemas aqui dentro do modelo. Mas, e temos aqui também, gente, o termo de erro. O que é o termo de erro? Por exemplo, eu estou aqui escrevendo salário, eu estou só utilizando educação, experiência e treinamento. Pode, mas tem várias outras variáveis que poderiam explicar salário também. Por exemplo, a escolaridade da mãe, a escolaridade do pai, sei lá, a renda da pessoa, né, sei lá, a renda dos pais, né, a renda média, enfim, tem várias variáveis que poderiam estar aqui para explicar salário. E quanto eu preciso, gente, de um número de variáveis que seja suficiente para explicar, para fazer uma estimativa boa, entendeu? Eu não preciso nem de além desse número, nem de a menos que esse número. Eu preciso de um número de variáveis que seja suficiente, que, com parcimônia, para explicar essa variável aqui explicada.
E quando tudo que eu não usei, todas as variáveis que eu não usei, elas vão ficar aqui no termo de erro. Né? Porque em estatística, tudo que a gente tenta prever, gente, alguma coisa fica aqui no termo de erro. O que é o termo de erro? Esse aqui é o salário estimado e vai ser ponto a ponto e dados a evolução dessas séries. Eu vou estimar uma série estimada para salário. E aqui eu vou ter uma série observada, que é salário observado. O que vai ser o erro? O erro vai ser simplesmente eu vou pegar isso daqui, vou passar para lá, vai vir o salário estimado, o salário menos o salário estimado, vai ser um erro. Né? Então o erro é o salário menos o salário estimado. É só pensar que isso aqui vai ser o salário estimado, isso vem para cá, né, como se fosse entre parênteses tudo isso aqui negativo, então fica salário menos essa estimativa, e esse é o termo de erro. Eu espero que o quê? Eu como estou fazendo um modelo estatístico, gente, eu quero que a estimativa esteja o mais próximo possível do salário, do valor observado. Então eu espero que o salário estimado esteja o mais próximo possível do salário. E quando eu faço um número menos o outro que é muito próximo, isso vai ter esse resultado vai se aproximar cada vez mais de zero. Então eu quero que a esperança desse valor estimado é o observado, se eu estou no modelo que segue todos os pressupostos estatísticos. E então eu tenho a esperança que essa relação que seja zero. Então eu tenho a esperança que esse termo de erro seja igual a zero. A média dele seja igual a zero. Né? Só que muitas vezes existem questões que foram aqui omitidas, né? Como nesse caso aqui foi omitidas, e na prática a gente não vai ter essa questão, tudo que a gente espera encontrar. Né? Agora, o que acontece? Esse termo de erro, gente, ele é diferente do resíduo. Existe uma polêmica muito grande aí em relação ao termo de erro e resíduo. Muitas pessoas hoje no Brasil tratam as duas coisas como uma coisa só. Né? E não são. O termo de erro é justamente essa diferença entre o valor observado e o valor estimado. Essa diferença vai me dar uma série, né, ponto a ponto, e essa série é o erro. Agora, quando essa série que eu fiz, ela tem média igual a zero, desvio padrão constante e distribuição normal, né? O que é uma distribuição normal? Aquela distribuição, a probabilidade em forma de uma curva de sino, né, os valores estão centrados na média, a maior probabilidade de eles existirem estão ali próximos da média, eles estão próximos da média, e isso é uma distribuição normal. Quando o erro tem essa característica, para toda amostra, o mesmo desvio padrão, a média igual a zero, uma distribuição normal, quer dizer, os valores desse erro estão próximos dessa média que é zero, aí eu posso chamar esse erro de resíduo. Para me saber se ele é um resíduo ou não, eu preciso fazer vários testes, por isso que é diferente, é bom diferenciar uma coisa da outra. Para me saber se ele é resíduo ou não, eu tenho que fazer teste, eu tenho que ver se o desvio padrão dele é constante, né? Tem que minimamente ver, geralmente sempre, mesmo sendo um termo de erro, a média geralmente é zero, né? É próxima de zero, mas eu tenho que ver se esse desvio padrão é constante e se a distribuição desse erro segue uma distribuição normal. Né? Para mim realmente falar que esse erro é um resíduo, alguma coisa assim. Então, basicamente, a gente vai ter modelos que vão servir para previsão. Né? Mas para fazer uma previsão, eu preciso de estimar um modelo que eu possa, de certa forma, fazer essa estimativa.
Né? Basicamente, a aula nós vamos parar por aqui e depois nós vamos voltar com mais estudos, com mais reflexões sobre esse tema.